Bom, nessa parte dos exercícios, a gente não tem exercícios muito complicados, o que não quer dizer que você não deva fazer exercício. Essa matéria é base para a gente entender o que está por vir. O equilíbrio químico é um pouco do que a gente precisa para entender um pouco mais sobre pH e pOH. Se você ainda não sabe o que é isso, nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre equilíbrios iônicos, mas essa não é a hora. Primeiro, vamos ver o básico sobre o equilíbrio químico. Bom, primeira questão, FUVEST. Nitrato de chumbo se decompõe a 800 graus Celsius, estabelecendo-se o equilíbrio 2PbNO3, 2, sólido, 2PbO, sólido, mais 4NO2, mais O2, gasoso também, NO2 também gasoso. Escreva a expressão da constante desse equilíbrio em termos de concentração Kc. Dessa vez você deve ter percebido que a gente vai fazer uma dissertativa. Bom, vamos lá. A expressão de constante desse equilíbrio em termos de concentração. Primeiro de tudo, lembrar o que a gente acabou de ver nessa aula, né? O que não entra no Kc? Sólidos. Sólidos não entram no Kc. Então, se por um lado ele seria ponte sobre rio, esse lado é ponte, mas esse aqui a gente não usa. Vou até marcar de vermelho. Não usa e não usa. Tudo bem? Porque eles são sólidos. E aí, a gente só usa esses daqui que estão do lado do produto. Então, os dois produtos que vão entrar é o NO2 elevado a o coeficiente estequiométrico vezes o O2 elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que no caso é 1. Isso é a constante de equilíbrio dele. Só depende da quantidade de NO2 e de O2. Tudo bem? Indique em um gráfico a variação das concentrações dos gases NO2 e O2 em função do tempo até atingir o equilíbrio. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui não precisa pensar demais no que isso quer dizer, porque ele só quer saber como varia a concentração, né? E é simples. Aqui eu tenho primeiro isso. Eu primeiro tenho o nitrato de chumbo, se decompondo a 800 graus Celsius. E aí ele vai formando esse sólido e dois gases. Mas ele não quer nem saber dos sólidos, ele só quer saber dos gases coincidentemente. Até atingir o equilíbrio. Ou seja, vamos fazer um gráfico rapidinho. Uma coisa muito importante de lembrar nessa hora é indique em um gráfico. Assim, geralmente, quando o vestibular fala escreva, indique, esboce, todas essas palavras têm uma diferença. Se ele estivesse escrevendo esboce, você só faz isso. Põe a concentração aqui, né? Símbolo de concentração. Símbolo de ordem da reação ou tempo, né? Porque ocorre em um determinado tempo. E aí você esboça um gráfico, faz assim, e dá um nome para as curvas. Mas se ele escreveu indique, ele quer uma coisa mais elaborada. Ele quer que você pelo menos fale um pouco sobre as concentrações, como elas mudam, né? E aí fica importante o coeficiente estequiométrico. Lembrem-se, até o básico é importante na mais complexa das questões. O básico é o mais importante. O coeficiente estequiométrico que a gente viu nas primeiras aulas é isso que a gente vai usar para fazer esse gráfico. Bom, eu sei que a cada 2 mols que se decompõem desse sólido, forma 4 de NO2 e 1 de O2. Ou seja, faz sentido que eu sempre tenha uma concentração de NO2 4 vezes maior do que eu tenho de O2, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Seguindo mais ou menos os meus quadradinhos aqui. Fazer assim. Pensando que os dois começam do zero, né? Pera aí, vamos fazer com cores. Aliás.
Eu vou pegar o vermelho, porque vermelho lembra oxigênio. Bem bonitinho. E o verde para lembrar nitrogênio. E aí, em um determinado momento, eles estabelecem o equilíbrio. Certo? Eu vou até desenhar a linha de forma equilíbrio, porque é bom. Equilíbrio. Bom, aqui é simples, né? Aqui é o NO2, e aqui é o O2. Claro, você pode fazer mais curva, até porque ele não é retão, ele geralmente é curvinho. Enfim, em um gráfico a variação das concentrações, eu indiquei aqui. É bom também indicar, por exemplo, que se aqui é um X valor, aqui é 4x valor. Tudo bem? E mostrar onde atingiu o equilíbrio. Ele só queria essa parte, né? Saber como é que funciona até atingir o equilíbrio. Simples, nada de muito complicado. E isso é uma dissertativa da FUVEST, é uma questão de segunda fase. Não é nem um pouco difícil se você tiver o conteúdo. Não é muito trabalhoso. Bom, para a próxima questão, uma questão da Unesp. O óxido de cálcio, conhecido comercialmente como cal virgem, é um dos materiais de construção utilizado há mais tempo. Para sua obtenção, a rocha calcária é moída e aquecida a uma temperatura de cerca de 900 graus Celsius em diversos tipos de fornos, onde ocorre sua decomposição térmica. O principal constituinte do calcário é o carbonato de cálcio, e a reação de composição é representada pela equação KCO3, sólido, forma KOS, quer dizer, KO, sólido, mais CO2. Considerando-se que uma amostra de calcário foi decomposta a 900 graus Celsius em um recipiente fechado dotado de um êmbolo que permite ajustar o volume à pressão do seu interior e que o sistema está em equilíbrio, um procedimento adequado para aumentar a produção de óxido de cálcio seria... E aí, eu queria mesmo que a gente acessasse a resposta primeira, passar por todas as alternativas. Bom, antes de tudo, vamos fazer um desenho do nosso sistema, né? Um recipiente fechado, ou pelo menos é isso que ele diz, né? Recipiente, opa. Um recipiente fechado, dotado de um êmbolo que permite ajustar o volume e a pressão do seu interior. Ou seja, ele provavelmente tem um negocinho assim. Opa. Isso aqui pode se mexer, né? Isso aqui é o sistema. Sistema. Provavelmente aqui. Que aí você pode pôr esse êmbolo para cima e aumentar o volume e possivelmente diminuir a pressão também. Inclusive ele fala, né? Ajustar o volume e pressão do seu interior. E que o sistema está em equilíbrio. No momento que ele se encontra, ele está em equilíbrio. E aí, qual seria o jeito mais adequado de aumentar a produção de óxido de cálcio? O óxido de cálcio, no caso, é este daqui. Bom, alternativa A, aumentar a pressão do sistema. Aumentar a pressão do sistema poderia ser, por exemplo, fazer um movimento desse tipo no sistema. E aí o que acontece?
Agora a gente vai falar um pouco sobre também constante de pressão. A constante de pressão, tanto quanto o Kc, eles vão depender só do CO2. Aqui no caso, só a concentração de CO2. E aqui no caso, é a pressão do CO2. De verdade, quando você diminui a pressão e você diminui o volume, se aumenta a concentração de CO2. E se você aumenta a concentração de CO2, você desloca o equilíbrio para aquele lado. Só isso. E Kp é a mesma coisa, né? Afinal de contas, não é à toa que existe uma relação entre eles. Inclusive, a próxima alternativa é diminuir a pressão do sistema. Deve ser a resposta certa. Porque você diminui, você tem uma concentração menor de CO2, porque você tem mais volume. Não só isso, você tem menos pressão. E se você tem menos pressão, você dá a oportunidade para ele pôr mais pressão parcial do CO2 para compensar o Kp. Então, eu diria que a alternativa B me parece a correta. Mas a gente vai ler os outros e tentar descobrir por que elas estão erradas ou se é a alternativa B realmente que está certa. C. Acrescentar CO2 ao sistema, mantendo o volume constante. Se a gente aumenta o CO2, como eu acabei de falar, eu desloco o equilíbrio no sentido do calcário, não no sentido do KO. D. Acrescentar KCO3 ao sistema, mantendo a pressão e o volume constantes. Então, aí que fica importante essa parte, né? Se você não soubesse que só os gases participam, talvez você se enganasse e colocasse essa alternativa. Mas não, ele é sólido, né? Querendo ou não, ele é um pedaço de pedra, digamos assim, que é o KCO3. E se você pôr outro pedaço de pedra, você não está realmente mudando a concentração dele, nem a pressão que ele exerce no ambiente. Então, assim, ele não vai mudar muito. Aliás, ele não vai mudar significantemente. E retirar parte do KCO3 do sistema. Bom, mesmo se você achasse que faz parte da constante de equilíbrio, essa alternativa está incorreta, porque ela deslocaria o equilíbrio para cá se deslocasse, mas não desloca. Então, tudo bem. No final, só pode ser a alternativa B, de bola. Como vocês podem ver, essa parte ela não é complicada. Basta entender que sólidos não entram nas constantes de equilíbrio. E quando se trata de equilíbrios entre gases, líquidos costumam não entrar, a não ser que, por exemplo, seja um gás e o líquido esteja misturado com o gás, por algum motivo. Por exemplo, o gás estar dissolvido no líquido. Por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre equilíbrios iônicos. Uma boa tarde.